Apareceu uma fístula numa endo que você fez 4 meses atrás. O paciente voltou e falou, doutora, então apareceu uma bolinha de pus aqui nesse dente, uma infecção. Será que tá certo? O que aconteceu? Será que isso daí exige uma intervenção ou uma reintervenção imediata numa desobturação desse canal? Será que eu tenho que prescrever antibiótico? Já vou falar pra você, não é prescrever antibiótico, tá? Que a gente vai por outros caminhos, mas enfim, eu sei que muita gente acaba falando, deixa eu prescrever um antibiótico aqui, isso daí é tapar meio que o sol com a peneira, mas vamos entender um pouco melhor através de um exemplo de um caso clínico, né? Quais são os diferentes caminhos que a gente pode elucidar, né, do porquê daquilo está acontecendo, porquê dessa fístula e dessa forma estabelecer uma conduta assertiva para o paciente. Antes de começar o caso clínico, eu só vou deixar meu convite registrado aqui para você. Amanhã, quarta-feira, dia 28 de agosto de 2024, às 7 horas da noite, a gente vai ter um Endolovers Webinar, onde a gente vai conversar a respeito de controle de dor, visando a dor pós-operatória em endodontia, né? Aquela sequência de casos, eu lembro muito bem quando parecia que numa semana todos os meus pacientes voltavam com dor pós-operatória, ou mandava mensagem, ou ligava, ou tinha que atender numa urgência, enfim, só sei que aquilo lá acabava mexendo com a minha autoconfiança, né? Acabava gerando ali, falar, meu Deus, que medo de fechar o próximo canal. Será que é a hora certa de fechar? Será que eu vou fechar e o paciente vai ter dor? Então vamos bater esse papo amanhã, exatamente para você conseguir, às vezes, alinhar melhor as coisas, saber melhor, identificar o que está acontecendo, o que tem que ser feito, para você não deixar esses pequenos detalhes, né, que vão minando a autoconfiança e virar um medo dentro do consultório, né? Aquele medo, fala, meu Deus, cada dente que eu vou fechar eu fico com receio, que fico tensa, não durmo na noite anterior já pensando que pode dar essa dor pós, ok? Para você poder participar gratuitamente, você tem que estar inscrito na nossa Endolovers VIP List. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo ou em algum lugar, no link da bio do Instagram, enfim. Você vai conseguir identificar, se você ainda não faz parte, vai se inscrever por lá. E para quem já faz parte, já deve até ter recebido um link para poder fazer sua inscrição totalmente gratuita nesse webinário de amanhã, certo? Então, vamos para o caso clínico aqui de hoje e as dúvidas a respeito que você possa ter, deixa aqui nos comentários que a gente volta em novos conteúdos. O caso é exatamente desse dente 25, que havia sido tratado há 4 meses e que o paciente, até pelo histórico do tratamento endodôntico recente, chegou relatando que havia aparecido essa fístula, essa bolinha de pus, e relacionando essa fístula ao dente que havia sido tratado então há pouco tempo. No entanto, o clínico precisa considerar e levantar algumas hipóteses a respeito do que pode ter acontecido. Realmente, uma das possibilidades, claro, é um insucesso endodôntico do dente 25, só que existem outras possibilidades, porque ele tem dentes adjacentes e pode haver envolvimento de alguma outra patologia não identificada nesse momento, nesse primeiro momento. O 25 ele chama logo a atenção para a região cervical, onde existe um extravasamento de cimento, de material obturador, e que poderia estar contribuindo, apesar da fístula ela estar localizada mais em direção periapical. Para ajudar nessa tomada de decisão, a gente pode seguir um caminho que é sempre um caminho muito seguro, que é realizar o rastreamento dessa fístula, de fazer uma radiografia para tentar identificar de onde essa fístula vem. Se houvesse realizado o rastreamento dessa fístula e a fístula realmente ela está direcionada a esse dente já tratado, é hora de considerar então quais as hipóteses desse insucesso, dessa fístula estar relacionada a esse dente. As possíveis razões, as mais comuns talvez possam ser a falha técnica do tratamento endodôntico, uma possibilidade de uma trinca nessa raiz, uma trinca vertical, alguma região de anatomia inacessível que pode ser posteriormente investigada, a existência de uma lesão endopério, do envolvimento periodontal já nesse dente, e até mesmo a ocorrência de uma infiltração coronária, que seria até uma possibilidade, considerando essa região cervical desse dente. Diagnosticado, definido, né, o fator etiológico, qual a razão desse dente já tratado estar com essa fístula, aí se é uma das possíveis razões, elas são acessíveis para resolução, seja essa falha técnica da endo, seja um diagnóstico de trinca, uma trinca ainda viável de manter esse dente ou não, seja questão de anatomia, se ela vai ser acessível via canal ou não, a questão endopério e até mesmo a reabilitação coronária adequada desse dente posteriormente, identificando então o fator etiológico e sendo possível, né, o acesso a esse fator etiológico, então é feita a opção aí pelo retratamento ou por um retratamento cirúrgico, que seria uma bichectomia ou até mesmo para exodontia, no caso, especialmente de uma trinca com uma extensão já intraradicular que não permitisse mais a manutenção, a reabilitação desse dente.
Um caso onde o rastreamento da fístula ele se apresenta de forma inconclusiva, simplesmente pelo aparecimento, pela existência de uma fístula numa região onde foi realizado, onde existe um dente já com tratamento endodôntico, isso não é motivo suficiente para o profissional tomar a decisão já de partir para um retratamento. Especialmente se aquele dente ele não tem nenhum outro sinal ou sintoma clínico, não existe dor relatada, não existe dor à percussão, não existe dor à palpação, o único sinal seria a fístula. Então, nesse momento, sendo inconclusivo, o ideal é que o profissional ele parta para outras hipóteses, então, do insucesso do diagnóstico, do fator etiológico daquela fístula, como, por exemplo, o comprometimento de um dente adjacente. E, para verificar isso, são realizados testes clínicos, radiográficos, eventualmente um exame tomográfico. E diagnosticado, então, algum dente adjacente com comprometimento já conclusivo, um diagnóstico conclusivo de algum problema de origem endodôntica, aí sim é optado por ser realizado o tratamento desse dente e preservado se realmente a fístula poderia ter vindo dele, acompanhando simplesmente esse caso clínica e radiograficamente para ver a sua evolução. Então, voltando aqui para o nosso caso, e seguindo mais ou menos essa linha aí de raciocínio na tomada de decisão, foi solicitado um exame tomográfico, já que os testes clínicos se mostraram realmente inconclusivos, especialmente com relação ao dente 24, que ele já tinha um volume de câmara pulpar muito reduzido e se apresentou de maneira inconclusiva ao teste frio. Poderia se tratar de um teste falso negativo, diferente aí do dente 26, que apresentou alguma resposta ao teste frio. Então, o dente 24, quando foi examinado na radiografia, no exame tomográfico, ele apresentava realmente a existência já de uma lesão periapical associada até aqui uma lesão lateral aqui em região de terço médio, que pode ser eventualmente algum canal lateral, um volume um pouco maior, levando até a ocorrência dessa lesão lateral nesse dente. Então, diante disso, diante desse diagnóstico conclusivo de um comprometimento endodôntico do dente 24, né, sendo uma necrose pulpar associada já a uma lesão periapical, aí sim a opção acaba sendo por tratar esse dente que com certeza tem um comprometimento de origem endodôntica e realizar a preservação para ver se aquela fístula ela realmente vai regredir ou ela vai permanecer. E simplesmente esse dente 25, que era o suspeito da origem dessa fístula no primeiro momento, ele foi deixado de lado. Claro que é um dente que ele pode ali na região cervical ser revisto aquele selamento ali, com certeza ele deve ser revisto, mas que nesse momento não deve ter sido essa a origem de algum eventual insucesso do tratamento endodôntico do dente 25 e muito menos dele representar aí, dele ser a origem do aparecimento dessa fístula.